Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês, na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o seu dia seja um dia ricamente abençoado por Deus, que você possa ter um dia cheio da graça, do poder do Espírito Santo. Hoje nós estamos estudando mais uma lição, hoje quarta-feira, o Deus crucificado. Esta lição, queridos, nós temos a base do nosso estudo, Mateus 27, tá? E o verso 45 a 52. Tá? Neste momento eu quero orar por você e nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Nosso Deus amado, Altíssimo Pai, nosso muito obrigado pela a boa noite que nos destes e o privilégio de, nesta manhã, termos o Espírito Santo nos dando mais uma oportunidade de vida, nos acordando para começarmos mais um dia. Estamos começando bem, porque estamos começando em primeiro lugar buscando o reino de Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor para nos iluminar neste momento no estudo que vamos ter. Em nome de Jesus, amém. O Deus crucificado, queridos, quando nós lemos os evangelhos relacionados à história da vida, morte de Jesus, muitas vezes nós não entramos, apenas fazemos uma leitura básica, né? E não entramos assim no contexto histórico do acontecido, né? Do evento. E muitas vezes a gente fazemos assim um estudo superficial. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus pregou o Evangelho, Jesus morreu para nos salvar. Mas o que aconteceu realmente naquele dia? Naquela sexta-feira agonizante em que Jesus estava na cruz. O que realmente aconteceu naquele dia? Esse é o ponto importante. E aqui, queridos, eu quero refletir com vocês algumas lições para a nossa vida. Aqui não era qualquer pessoa, não era um criminoso, mas aqui quem estava sendo crucificado era o Criador do universo. Aquele que criou todas as coisas. Quando você abre a sua Bíblia, nas primeiras páginas de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, ali nós vimos ali toda a criação, como foi criado, por quem foi criado, pelo poder que foi criado. O Cristo, Jesus era o Criador. E aqui é o mesmo que está na cruz. É o Criador crucificado, o Deus crucificado. O que aconteceu naquele dia? Bom, Jesus, naquela quinta-feira, quando ele participou da ceia com seus discípulos, logo na sequência ele foi para o jardim do Getsêmani, passou ali, como nós estudamos ontem, aquela noite completamente em oração. Jesus já estava vivenciando o clima da crucifixão. Jesus já sabia que ele ia ser crucificado e agonizou ali o peso dos nossos pecados, tá? Logo na sequência, chega então ali aqueles soldados, que foram enviados para prendê-lo. Jesus foi preso, foi levado para ser julgado, foi julgado de forma como um criminoso, condenado como um criminoso, porém inocente. Jesus não tinha nenhuma culpa, não acharam nenhuma culpa para o condená-lo, mas ainda assim, condenou como se ele fosse um criminoso.
tá? De forma falsa, por suborno, por mentiras, mas Jesus foi condenado. Tá? Na manhã daquela sexta-feira, depois de condenado, Jesus foi levado então para ser crucificado, né, no Monte Gólgota, né, o Monte da Caveira, conforme a tradução da sua Bíblia. Queridos, Jesus, depois de uma noite sem dormir, sem nenhum alimento no estômago, Jesus estava totalmente fragilizado, carregando a cruz, né, aquela cruz que foram feitas para crucificá-lo, porém aquela cruz que Jesus estava levando não era a cruz dele, né, no contexto espiritual seria a minha cruz e a sua cruz, mas Jesus estava levando aquela cruz. Por algumas vezes, né, Jesus ele desmaiou, porque ele estava fisicamente muito fragilizado e aquela cruz pesava em média 30 quilos, tá? A caminhada de mais ou menos 1,5 km, saindo ali de Jerusalém até o Monte da Crucifixão. E então ali Jesus ele foi, né, chicoteado antes de ser pregado na cruz, com 39 aproximadamente chicotadas, tá? Sendo que havia 3 pontas, né, naquele chicote que era feito de couro puro, tá? Com algumas bolas de ferro pontiaguda nas suas pontas. Então, em média, Jesus tomou 117 chicotadas no seu corpo, tá? Nas suas costas, em toda parte do corpo. E o corpo de Jesus foi totalmente dilacerado, cortado, tá? E depois Jesus ele foi então cravado na cruz, pregado na cruz. E ele, né, quando eles levantaram aquela cruz, com Jesus pregado, que eles, né, com toda a crueldade, lançou ali o pé da cruz sobre aquele buraco que havia feito. Então o corpo de Jesus pendeu com impacto, rasgando ali as suas mãos, que estava pregado na cruz. Só para entender, Jesus não foi amarrado na cruz, ele foi exatamente pregado, cravado. Foi tecido uma coroa de espinho para colocar na cabeça do meu Criador, do seu Criador, do nosso Salvador. Conforme os pesquisadores, os estudiosos, calcula que era uma coroa que tinha em média ali 72 cravos de espinhos, que cravou sobre a cabeça de Jesus com um impacto, descendo, né, a cruz naquele buraco com peso. Então aqueles espinhos cravou ali sobre a cabeça de Jesus, né, jorrando sangue por todos os lugares. Esse sangue foi, né, derramado por mim e por você. Então, queridos, não é simplesmente uma leitura superficial sobre a morte de Jesus. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Mas o que aconteceu realmente naquele cenário? Outro ponto bastante importante também, queridos, Jesus ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, exatamente quando era oferecido o primeiro cordeiro na tradição judaica. E por volta de aproximadamente meio-dia,
ali naquele sol escaldante, Jesus ali, né, na cruz, tomando aquela caloria daquele sol. Mas, queridos, o mundo, o universo, né, não conseguia contemplar aquela cena horrível do seu Criador sendo ali esbofeteado, apanhado, né, cortado, pregado. Então o sol, né, ele escondeu a sua claridade, com vergonha do seu Criador que estava ali sendo por toda a crueldade, toda forma de crueldade, né, sendo cravado ali naquela cruz. Até às 3 horas da tarde, quando o último cordeiro do dia seria imolado, seria oferecido. Tá? Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, exatamente no momento em que o cordeiro da tarde era oferecido. Tá? O texto sagrado mostra para nós que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como a voz de Deus, a declaração de Deus que o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro estava sendo oferecido, sem haver mais nenhum tipo de necessidade de que um animal dali para frente deveria ser morto, deveria ser imolado, né, como símbolo, né, do verdadeiro cordeiro que viria morrer por nós. Jesus estava cumprindo totalmente, né, a promessa da vinda do Messias como cordeiro para morrer, para nos salvar, para nos libertar. Querido, ali sobre Jesus estava sendo despejado toda a ironia do pecado, né? Estava sendo ali derramado sobre Jesus a completa exigência da justiça da lei divina, da lei de Deus, tá? A ira do pecado que Deus ele ira contra o pecado, ele salva o pecador, mas ele odeia o pecado, então aquele ódio, aquela ironia estava sendo totalmente espencada sobre o Salvador, sobre Jesus. E tudo isso, Jesus o fez com um único objetivo, para que você e eu não fôssemos condenados à penalidade da morte eterna. Então, queridos, eu e você, nós temos direito dado por Cristo, oferecido por Jesus, imputado por Jesus, né, para que podemos ser salvos. Né? Não precisamos sermos condenados à morte eterna. Jesus pagou o preço por mim, por você, por nós. Tá? Agora, o apelo da palavra de Deus para mim, para você, queridos, é que todo esse sacrifício oferecido por Jesus para nos salvar não deve ser em vão na minha vida e na sua vida. Esse é o apelo da palavra de Deus. Jesus, ele deixou tudo e veio a este mundo, tá? Tomar a minha natureza e a sua natureza, né? Se tornar como nós, humanos, sentir exatamente a condenação que seria minha e sua, né? Quando lá no Éden, o próprio Criador, Cristo Jesus, disse para os nossos primeiros pais para que eles não se comessem daquela árvore proibida para não morrer. Tá? Então a transgressão da ordenança da lei de Deus foram quebrada por eles e como consequência nós herdamos o pecado também. Tá? Então seríamos automaticamente condenados também à morte. Então Jesus ele pagou o preço por mim e por você. Ele imputou a sua justiça, tá, sobre nós, a fim de que as exigências da lei sagrada, do decálogo sagrado, tá, pudesse ser cumprida.
sobre nós, por meio de Jesus. Jesus imputou essa justiça sobre nós. Então, queridos, mais uma vez eu quero, através da palavra de Deus, dizer para você que o apelo de Deus para nós é que nós devemos aceitar essa oferta oferecida por Ele, essa oferta de perdão, essa oferta de salvação, essa oferta de transformação que Cristo pode fazer por mim, por você, não importando a forma como Ele nos encontrou, mas Ele pode nos libertar, pode nos salvar, tá? Porque tudo o que deveria ser feito para a nossa redenção, Jesus o fez na cruz, tá? Então, meus amados, quero mais uma vez desejá-lo a você, que o Espírito Santo de Deus ele possa entrar no seu coração, entrar no meu coração, tá? Que nós possamos dizer para Jesus, dizer sim para Jesus, a nossa disposição de colocar a nossa vida inteiramente por completo sobre as suas mãos. E que Ele possa fazer, operar esse grande milagre na nossa vida. Naquela sexta-feira, diz a palavra de Deus que a natureza envergonhada por contemplar o seu Criador sendo horrorosamente ali cravado, pregado naquela cruz, morrendo por nós, tá? Um grande terremoto surgiu. Eu fico imaginando aquela história, pedras, rochas se fendendo, se rachando, tá? Pela fúria, de contemplar o seu Criador que o havia criado, sendo morto de forma inocente. Muitos sepulcros foram abertos e diz o texto sagrado que muitos corpos de santos, pessoas que morreram crendo nesta promessa, foram ressuscitadas. Então, queridos, ali foram demonstrado por Deus a aceitação do sacrifício de Jesus, já trazendo ali para nós a garantia da nossa redenção, da nossa salvação, tá? Então ali os primeiros frutos, as primícias do sacrifício de Jesus já foi ali formado, gerado pela ressurreição de muitas pessoas que haviam morrido na promessa de Cristo Jesus, tá? Como demonstração de que o sacrifício de Jesus foi suficiente, completo, para nos salvar e vencer a morte, tirando os nossos entes queridos que estão nos sepulcros. Queridos, que Deus continue te abençoando, um ótimo dia para você, até logo. Amanhã nós estaremos novamente com a graça de Jesus, na Sala da Esperança, estudando aí mais uma lição muito importante para o nosso crescimento espiritual. Amém.